quente. Que bom que vocês estão aí. Muito bem, pessoal do Facebook, do Instagram, sou eu de novo. Não adianta querer fugir, porque toda sexta-feira a gente está aqui para falar para você sobre a sua autoestima. E hoje eu comecei ao som de Finally, de CeCe Peniston, um hit dos anos 70, 80, sei lá. Porque hoje eu vou falar sobre finalmente você tomou a decisão de fazer a sua prótese de mama. Por isso eu botei finally, finalmente, muito bem, CeCe Peniston. Agora tá bom, pronto. Sempre legal numa sexta-feira a gente começar mais animado pra, né? Porque é um dia legal, um dia alegre. Não é mesmo, Raíssa Duda, Rosângela Pinheiro, from Argentina. Boa noite, minha querida. Karina Efron, naninha.com, Nafska Papas. Que ótimo que vocês estejam aí. Muito bem, gente, eu vou falar sobre os tipos, as formas, que é o mais importante, porque não é só os tipos, mas as formas das próteses de silicone. Eu tenho aqui até um negocinho, olha que bonitinho, que eu trouxe lá da clínica, tá vendo? Negócio que o foco, ele fica essa bola branca, mas eu acho que dá pra gente falar sobre isso. Por que eu vou falar sobre o silicone? Porque é uma das coisas que a gente mais ouve ou mais vê nas nossas mídias sociais para que a gente fale sobre silicone. E principalmente, gente, porque semana passada eu fiz uma live sobre explante de silicone, que é quando a gente tira o silicone. E eu recebi umas mensagens de uns grupos, umas páginas do Instagram, assim, um pouco nervosas, falando, isso mesmo, você tem que falar, porque cirurgião plástico é um bando de mercenário, fica botando silicone nessa bomba, essa bomba relógio. Então, gente, eu tô aqui para falar para vocês, desarmem-se, ok? Prótese silicone é autorizada no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, em Marte, em Plutão. A gente tem a autorização baseado em trabalho científico sobre a segurança da prótese de silicone. E nós, cirurgiões plásticos, não somos mercenários que ficam colocando bombas relógios em vocês. Coitadinho do paciente, os cirurgiões são uns tarados, uns maus elementos, porque silicone é uma bomba relógio. Gente, ridículo. Tá parecendo essa coisa da vacina, né? Que vacina é isso, vacina é perigoso, vacina é experimental, o mundo vai morrer. Eu respeito as opiniões, eu respeito inclusive a opinião de quem não gosta de silicone. Mas, absolutamente, o silicone não é uma bomba relógio. O silicone, como qualquer atividade humana, tem seus riscos, tem sua possibilidade de complicação. E naquela live da semana passada, que eu falei sobre o explante, eu acho que eu deixei assim bem claro quais são as formas, quer dizer, quais são as indicações de você tirar o silicone. Porque, na verdade, milhões e milhões de mulheres no mundo inteiro, nesse momento, estão colocando silicone. E é porque é uma coisa estudada, séria, existem, complicações, a gente falou, mas existe o lado positivo que é imenso. E mulheres continuam colocando porque fazem parte da autoestima delas, não é? Quer dizer, e para isso, olha, você tem que ir a uma consulta. Se você acha que cirurgião plástico é tudo mercenário, vai em 5. Não é possível. Será que todo mundo é bandido? Deus me livre, né? Tem CRM em cima da gente, tem Sindicato de Médicos, tem Conselho Federal de Medicina, tem Sociedade Brasileira de Medicina Estética, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Associação Médica Brasileira, entendem perfis contra o silicone. A gente é vigiado, a gente não é mercenário, a gente faz um procedimento que é aceito mundialmente. Não é só aqui em Brasília, ou ali em Fortaleza, ou lá em Paris, é mundo. Agora, um bom profissional tem que sentar com você e te explicar as chances de complicação, o lado ruim, como a gente falou semana passada. E hoje eu vou falar o lado bom e, principalmente, a gente vai falar sobre as diferenças das próteses, porque as pessoas têm ainda muitas dúvidas. Eu não vou falar muita coisa, eu quero fazer uma live rápida, as pessoas estão cansadas de live demorada, espero que seja produtivo para vocês. E se você se interessar, se você gostar, manda esse aviãozinho aqui para quem você ama e para quem você se preocupa, que quer saber sobre silicone. Além do que, no nosso site a gente tem ainda mais informações. É o www.mucioporto.com.br. Lá, inclusive, a gente tem consultas online que você pode fazer. É autorizado pelo Conselho Federal de Medicina, até por causa da pandemia, e, portanto, a gente pode trocar mais dúvidas ainda. Então, gente, num paninho rápido, o que é a prótese silicone? É uma bolsa de silicone, né, que tem um gel de silicone lá dentro.
Para quê? Para a gente aumentar a mama, para a gente reconstruir a mama, para a gente redefinir o formato da mama, ou seja, para a gente devolver o que a gente chama de autoestima, ok? Muito bem, então a prótese de silicone ela é feita no mundo inteiro e ela tem diferentes marcas no mundo inteiro. Essas marcas elas são, dependendo do planeta, da região que você está no mundo, elas podem ser a Polytech, que é alemã, sei lá, tem tantas, Eurosilicone na França e tal. E no Brasil a gente tem a Silimed. Não estou aqui para fazer propaganda, mas é uma marca conceituada, uma marca consagrada ao longo dos anos e eu não ganho nada da Silimed para fazer. Para falar bem deles, mas eu estou aqui falando porque eu uso, e sabe por que eu uso? Porque lá na clínica Ivo Pitangui, que é uma referência mundial, onde eu estudei, onde eu aprendi, a gente usava essa marca e o professor também não ganhava nada dessa marca. Então eu uso porque tem selos de segurança, tem controles de infecção e eu gosto realmente muito delas. E essa marca, por que eu estou falando dessa marca? Porque essa marca ela tem opções de formas, todo mundo sabe que prótese de silicone tem diferenças de tamanho, óbvio. Lá nos anos 90, a gente colocava tamanhos pequenininhos, assim, tipo os 95 ml, que era uma coisinha assim, ou então 115, 135, não sei o que, não sei o que lá. Depois, com o tempo, a mulher brasileira, ela começou a perceber que ela podia, sim, colocar volumes maiores sem ser vulgar, sem ser ridículo, sem nada disso. Então, hoje, a gente vive uma realidade em que mulheres querem mamas menores, mulheres querem mamas maiores e mulheres que não querem silicone. Então, para as que querem silicone, essa live aqui serve como uma, eu vou dizer assim, abertura, né? Para que você saiba o que a gente fala no consultório sobre como que a gente escolhe a forma, não só o volume. Porque o volume, como é que a gente escolhe o volume? A paciente chega no consultório e ela fala assim, por exemplo, doutor, eu quero uma mama pequena, hein? Pelo amor de Deus, não exagera, eu não quero aquela coisa que todo mundo vê quando você chega na praia. Ou então o contrário, tem mulheres que chegam e dizem assim, olha, eu quero o maior que você tem, eu quero um peitão, eu quero aquela mama junta. Então, a gente está ali para obedecer. Evidente que, como um técnico, a gente tem que deixar assim claras as limitações. Por exemplo, tem meninas, tem mulheres que têm pouca pele e querem muito volume. Não dá. A gente precisa deixar claro que, às vezes, tudo bem, a gente até tem um corpo que dá para colocar um volume maior. Mas, às vezes, eu não tenho pele para isso. E se eu insistir em botar uma prótese muito grande, na hora de costurar, de fechar, não vai. E a tendência é querer abrir, entrar uma bactéria, fazer infecção, Deus me livre, né? Então, quer dizer, a gente obedece o que a pessoa quer. Então, volume vai disso. Eu quero pouco, eu quero muito, e aí o cirurgião plástico, a cirurgiã plástica vai fazer uma avaliação da sua harmonia. Existem, por exemplo, tem aplicativos, tem programas que a gente usa para fazer uma previsão do volume, se fica legal ou não, etc, 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 etc. E eu gosto também de uma coisa que eu acho bacana, é assim, eu peço para as minhas pacientes me trazerem fotos de mídias de mulheres que elas acham que seja bacana. Né? Por exemplo, eu quero essa moça aqui. Claro que tem que ser um corpo mais ou menos como o dela. Isso sabe para quê? Não é que eu vou copiar uma celebridade ou copiar uma pessoa específica, mas eu sei, lá na hora da cirurgia, eu tenho aquelas fotos e aí isso me ajuda naquela decisão final do volume. Que volume eu vou usar? Entende? Quer dizer, isso me ajuda, isso ajuda a paciente. Eu acho que a gente tem que falar muito antes da cirurgia. A gente, graças a Deus, não tem ouvido assim, ficou pequeno, ficou grande. Evidente que nos primeiros dias fica meio grande por causa do inchaço. Depois vai se adaptando, vai ficando mais natural. E aí vem a questão da forma. Durante muitos anos, até ali para 2010, a gente tinha pouca opção. A gente tinha prótese de perfil baixo, prótese de perfil alto. Hoje não. Hoje a gente tem 5 formas. São essas aqui que eu quero mostrar para vocês. Então, quais são as formas? Gente, não é todo laboratório que tem. A Polytech, por exemplo, que é uma marca alemã que a gente usa lá em Dubai, eles não têm essa opção toda. Perdão. Aqui no Brasil a gente tem a Silimed, tem essas opções e é ela que eu vou mostrar para vocês. Na verdade eu tenho, primeiro, todas as formas são 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Essas formas, elas têm perfis mais altos ou menos altos. Então vamos lá. Eu tenho essa forma que é a horizontal. Você vê que ela é meio achatada, né? Eu tenho uma outra forma que ela é mais verticalizada. Eu tenho uma que a gente chama de natural. Aqui no Facebook dá para ver? Aqui no Instagram dá para ver? Muito bem. A gente tem outra forma que é a redonda. E a gente tem a forma cônica. Agora, cada um desses 5 tipos tem 4 níveis de projeção. Eu tenho, por exemplo, a horizontal de baixo perfil. Não sei se dá para ver, tá vendo daí? Ó, essa aqui é mais baixinha, essa aqui é média, essa aqui é alta e essa aqui é super alta. Então, todas as 5 eu tenho moderado, aliás, de perfil baixo, de perfil moderado, de perfil alto, de perfil super alto. Para que isso, gente? Então começa lá a primeira equação. É um negócio assim meio, vamos dizer assim, não sei, mas é quase matemático, né? A gente tem que avaliar qual a tensão, a consistência do tecido mamário que você tem, Por quê? Quanto mais denso é o tecido mamário que você tem, menor é a projeção. Vocês entenderam? Por exemplo, tem mulheres, hoje, por exemplo, eu consultei uma moça, ela tem uma mama bem dura, bem firme, aquele tecido firme, não é aquela mama flácida que fica assim, né, se desmanchando. Ela tem um tecido firme, uma pele firme, e ela quer definir mais o colo, ela quer melhorar o desenho, a forma da mama. Então, se eu colocar um perfil muito alto, eu vou dar muita projeção, porque já é firme, e às vezes eu nem consigo fechar a ferida cirúrgica, eu nem consigo dar os pontos. Então a gente trabalha nesses 4 perfis em relação ao seu tecido, em relação à densidade da mama que você tem, em relação à distensibilidade que esse tecido e que a sua pele permitem. De modo que a gente vai ter que ter essa ideia. E sabe quando que a gente tem isso? Não é quando você faz mamografia, não é quando você faz ultrassonografia, não é quando... É quando eu te opero. É lá na hora. Eu corto abaixo, por exemplo, eu vou pôr a prótese por baixo da mama. Então eu corto abaixo da mama, eu vou descolar. Então nessa avaliação lá na hora, quando eu estou te operando, é que eu vejo o quanto que a sua mama e obviamente a sua pele distendem. E aí nesse momento é que eu vou saber se eu ponho um perfil mais baixo ou um perfil super alto, ou alguma coisa no meio. Aí você me fala, nossa, que coisa complicada. Eu falei a mesma coisa quando isso apareceu. Quando essas opções apareceram no mercado, eu falei, meu Deus do céu, eu fiz medicina porque eu detesto matemática, eu detesto física. Agora eu tenho que ficar lá vendo forma, diâmetro, cosseno, raiz quadrada. Deus me livre. Só que na verdade não é tão complicado. Porque essas 5 formas que a gente tem vão depender agora. Não é da distensão dos tecidos que você tem. A distensão vai me dizer que altura, que perfil, mais baixo, médio, alto, super alto. Agora, a forma, quem vai ditar é o seu tórax e o tipo de mama que você tem. Por exemplo, para que eu tenho? Agora mesmo minha filha viu isso aqui e falou, nossa, isso aqui parece um para-choque, para que esse troço tão largo? Esse tipo de mama a gente usa raras vezes de prótese para aquelas mulheres que têm o tórax muito largo e que obviamente querem aproximar as mamas. Então essa prótese horizontalizada é para a mulher com tórax mais largo. Aí você me pergunta, mas para que essa aqui, que é alto aqui em cima? Essa é para aquela mulher, é a prótese verticalizada, quer dizer, a dimensão vertical é maior do que a horizontal. Para que você vai usar isso? Para aquelas mulheres que têm o tórax muito longo. Existem mulheres que são mais altas e a mama nasceu muito baixa. Então a distância entre a clavícula e a areola é muito longa. Então se eu colocar uma prótese, vamos dizer, convencional, esse colo vai ficar muito vazio e vai dar a impressão que ficou pequeno. E na verdade você põe um volume até grande. Então a prótese verticalizada é para a mulher, para a paciente que tem um tórax muito longo. Então, essa horizontalizada e essa verticalizada, elas são mais raras, a gente usa assim bem pouco. Aí vem a terceira forma, que é essa aqui, que a gente chama natural ou em gota. As pessoas falam, eu adoro aquela mama natural.
Eu vou falar uma coisa para vocês, é um segredo, é só para vocês, não conta para ninguém. Mas eu não gosto muito dessa prótese natural. Sabe por quê? Dá uma olhadinha aqui. Você percebe? Olha aqui, por exemplo, essa é a tal natural ou em gota. Ela já não tem muito colo. Tá vendo que o colo é meio baixo e ela é mais gordinha aqui embaixo. Sabe o que acontece com o tempo quando a gente põe uma prótese de mama? O silicone, ele é um gel. Então ele vai ceder um pouquinho, ele vai abaixar um pouquinho. Então há uma certa perda do colo. Quando a gente coloca a tal natural ou em gota, é de se esperar que daqui uns 6 meses você perca um pouquinho do colo. Então eu particularmente, eu uso essa natural ou em gota para reconstrução de mama. Porque na mulher que perdeu a mama por um câncer, por exemplo, ela tem menos pele, porque foi tirada. Né? Aquelas cirurgias que tira tudo, por algum motivo tem que tirar tudo, não dá para fazer só parte da mama. Então a mama ela tem menos distensão. Aí eu não tenho como projetar o tórax. Aí essa é legal. Então, gente, na prática, pelo menos na minha prática, já há 30 anos, eu tenho 2 tipos mais comuns, que são essas aqui. As redondas e as cônicas, que eu particularmente adoro. As redondas, como as outras, e as cônicas, elas têm perfil super alto, dá para ver aqui? Olha lá, assim fica melhor. Super alto, alto, moderado e baixo. Vocês estão vendo a diferença? Mas todas são cônicas. E aí você me pergunta, para que você vai usar então a redonda e a cônica? Já vou te responder. Se a redonda ela é mais bolachuda, assim, ela é mais obviamente arredondada, quando é que eu vou usar? Quando a minha paciente, você, por exemplo, que está aí me escutando e está pensando em colocar uma prótese, dá uma olhada na sua mama. Se você vê que você tem tecido, você tem um peito ali com tecido, com densidade bacana, mas é pequeno, ou seja, você já tem uma projeção legal, eu não preciso super projetar. Então eu vou usar a mais arredondada, que é talvez a mais antiga, a mais comum. Por outro lado, se você que está aí me ouvindo, eu sei que você está me ouvindo, não adianta se esconder, eu estou te vendo aqui, você acha que não, mas eu estou vendo você. Então você que tem uma mama um pouco mais vazia, não tem aquele tecido mamário muito firme e tem aquela mama meio sem projeção, vamos dizer meio sem graça, eu quero dar aquela percepção de uma mama mais desenhada. Não é a tal da mama de Índia, não tenho nada contra as índias, pelo amor de Deus. Nós temos pacientes que falam assim, eu não quero mama de Índia, aquela mama pontuda, pro lado. Então, às vezes, quando a gente fala cônica, algumas mulheres ficam meio com medo, preocupadas. Eu não quero peito de Índia, eu não quero aquele negócio furando minha blusa. A mama, a prótese cônica, ela não vai furar sua mama, entendeu? Viu, Rafa? Tá falando, quero muito, ó. Amamentei, meus peitos já eram. Pois é, você vai fazer, você vai adorar. E a gente vai ter que fazer essa equação toda aqui para achar o melhor volume para você e a melhor forma. Então a forma cônica é a que eu mais uso, é a que eu mais gosto. Sabe por quê? A mama cônica, a prótese cônica, ela é meio neutra. Ela tem colo, ela tem a parte interna, ela tem a parte arredondada externa e ela tem aquela parte aqui embaixo. E ela, mais ainda, ela meio que se molda na sua mama de acordo com o seu tecido e com a sua pele, ou seja, com a distensão da sua mama, com a distensão da sua pele e com a forma original que você tem. Aí você vai me dizer assim, outro dia uma paciente chegou no consultório e falou, olha, eu vim aqui e eu já sei que você só adora a forma cônica. Eu não adoro só a forma cônica. Sabe de uma coisa que eu vou contar só para você? Quando eu vou para um hospital fazer uma plástica de prótese de mama, a gente entra no hospital, eu com a minha equipe, que é toda, está comigo há anos, a instrumentadora Daniela, a doutora Eugênia, a doutor Fernanda, a doutora Clara, a doutor Romerito, a doutora Kenice. A gente entra parecendo assim um trailer, porque a gente leva tudo. A gente, claro, não as coisas do hospital, mas eu levo várias opções de prótese, de volumes e de formas. Porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu opero há 30 lindos anos. E eu nunca vou falar para uma paciente que eu sei qual prótese você vai usar. Isso não existe. Eu não sei não, sabe? Eu não sou dono da verdade. Mas quando um cirurgião fala, né, escolhe a prótese que você quer lá na loja e eu ponho em você. Eu não sei, eu não gosto disso.
Porque quanto mais a gente opera, mais a gente vê que você só sabe a distensão da mama e a melhor forma da prótese para aquela mama é quando você abre aquela mama, é quando você toca o tecido, é quando você vê a distensão, quando você descola o bolso para colocar. Então, como eu não sou vidente, aliás, se eu fosse, eu estaria acertando na Loto e na Mega Sena toda semana, eu tenho que levar um trailer de próteses para o centro cirúrgico, porque eu prefiro não me estressar e devolver a você, entregar a você o melhor resultado possível. É assim que a gente escolhe. Então, só para dar uma repassada, são formas diferentes que têm projeções diferentes. Olha aqui, parece um tabuleiro com empadinha, não parece? Pois é, eu gosto disso aqui. Lá no consultório a gente tem isso para mostrar. Vocês estão vendo as diferenças? A gente tem a prótese horizontal, a vertical, a natural, a redonda e a cônica. E elas podem vir num perfil super alto, no médio e no baixo. Então, gente, olha, para finalizar, prótese de mama, ela está ficando cada vez mais bacana. Assim, a gente tem várias opções, né, Fabiane? A gente tem várias opções de volume, de forma, de como você pode descolar a prótese, aliás, a mama. Por exemplo, tem mulheres que têm a mama muito afastada. Isso é muito comum. Quando a mama é pequena, geralmente ela é mais afastada. E eu vou dizer para vocês, a maioria das mulheres que a gente atende, elas me pedem, eu não quero uma mama junta, um peito junto do outro, pregado no outro. Mas eu adoro aquele colo definido, sabe? Aquele negócio assim. E a gente tenta fazer o melhor. Então, para isso, a gente lá na hora, embora a gente não é mágico, a gente não é infalível, a gente tem várias limitações. E quando você me escolher para te operar, você vai ter que saber que eu opero há muitos anos, acho que a gente opera até mais ou menos, mas a gente não é infalível. De qualquer modo, lá na hora, é uma plástica? Ah, mas é uma plástica. Claro, então eu vou perder tempo, no bom sentido, para descolar de um jeito, para colocar esse bolso, para localizar a prótese, para te dar a melhor dimensão e a melhor similaridade, a melhor simetria entre uma mama e outra e te fazer o colo mais bacana que a gente puder. Mas tem mulheres que têm mamas muito próximas, tem mulheres que têm mamas muito afastadas e nem sempre a gente consegue fazer, mesmo com essas formas aqui bacanas, com essas opções, nem sempre a gente consegue mudar a sua natureza, a sua anatomia. Deus te fez, seu pai e a sua mãe se cruzaram lá com os cromossomos e geraram você. E cirurgiões plásticos não conseguem mudar totalmente. A gente vai pegar o tecido que a gente tem, com todo um cuidado, com todo um bom senso, com uma experiência e tentar fazer o melhor resultado, mesmo com essa variedade toda de próteses que a gente tem. Vocês entenderam? Então, gente, é isso. Prótese de mama é um negócio super bacana, cada vez mais a gente está crescendo mais. Quero deixar mais uma vez claro para essas pessoas que me mandaram mensagens até ofensivas na live da semana passada do explante, falando que não sei o que a gente devia parar de botar silicone. Como diz os americanos, how you dare? Como você ousa? Eu estou aqui, eu não sou dono da verdade, mas a gente faz coisas que tem órgãos me policiando. Eu não estou fazendo qualquer coisa. Eu sei o que você quer dizer, é para o bem das pessoas. Existem problemas, mas não é o que está aparecendo, o que está acontecendo. As pessoas não estão nessa essa pandemia de querer tirar prótese. Pelo contrário, o movimento está como sempre foi. Agora, algumas mulheres, por alguma situação, elas querem tirar, ótimo. Mas milhares e milhares e milhões de pessoas ao redor do mundo estão colocando, porque a ciência mostra que é seguro. E mais do que seguro, trabalha um negócio que chama-se autoestima, minhas queridas. E isso é básico para a felicidade. Ok? Se você tem dúvidas, entre no site do Conselho Federal de Medicina, no FDA nos Estados Unidos, ou seja lá onde for, e você vai ver que é seguro e ponha, porque você vai se sentir sexy, maravilhosa, insuportável. Ok? Maria Auxiliadora Montandon aqui no nosso Facebook, Célio Costa, Ricardo Oliveira, muito obrigado, Vanja Moreno, a minha queridíssima, acabou de chegar do Egito, Skerma, Damares Fabiola, Maria Tereza Moraes Cacheira,